Muito bem, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria agora de chegar e cumprimentar os irmãos aí, é claro, obviamente, né? Agradecer pelos inscritos. Continue compartilhando, inscrevendo-se no canal, né? Clique no sino aí quando vocês forem inscrever no canal, para que você possa receber notificação de envios de novos vídeos. Bom, a questão aqui, irmãos, o negócio é o seguinte. Eu tenho visto, né, muitos pregadores, entre aspas, ou seja, abre aspas, né, muitos pregadores, fecha aspas, que na verdade não são dignos de ser chamados homens nem mulheres de Deus. Na verdade, os seus negócios está aí amaldiçoando as pessoas, está aí achando que Deus ouve, né, os seus atos errados e responde, né, pelos seus atos errados. Bom, se a gente analisarmos dentro da palavra de Deus, né, em Isaías capítulo 59, versículo 1 a seguir, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa te ouvir, né? Mas quando isto chega a ser na mão do Senhor, né, as mãos do Senhor, nós podemos aqui entender que isso significa não é bem para as pessoas que na verdade não tem compromisso com Deus, né? Essas pessoas aí, aliás, que tem compromisso com Deus, esse versículo é justamente para quem tem compromisso com Deus, não para quem não tem compromisso com Deus. Bom, vocês têm visto muito bem quando eu chego e falo que as pessoas que se inscrevem no meu canal, aquelas que debatem contra a verdade, eu chamo elas de profanas e de caídas. É diferente de amaldiçoar. Eu sempre disse aqui nos meus vídeos, você jamais achará um vídeo aí falando que eu estou amaldiçoando alguém porque alguém me disse isso ou aquilo. Porque até então, irmão, a maldição, ela é terrível, né? A maldição, ela é independente do que seja, ou que ela tenha pouso ou não, né? A gente temos que ter a consciência, porque uma vez dada a maldição, é fácil para quebrar, é um pouco bem mais complicado, porque existe muito mais santidade aí e o esforço de quem quer que ela seja desfeita, essa maldição. Eu gostaria neste momento vocês estão vendo aí, ó, Naum capítulo 1, né, versículo 2, a qual está escrito assim: O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furo ou de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Veja, né, que quando nós vemos aqui que o Senhor guarda a ira contra os seus inimigos, não é o ódio que Deus ali investe contra as pessoas, né? A ira, nós chamamos ira de justiça, né? A ira, ireis, mas não pequeis, ou seja, é como se a gente dissesse assim: nós desejamos a justiça de Deus, né, que venha julgar entre mim e ti. Então é lícito, é óbvio que a gente devemos buscar, né, uma justiça de Deus divina, porque Deus não aconselha que ninguém faça nada com suas próprias mãos, né? Eu gostaria aqui de ler também algum versículo aqui sobre esse capítulo capítulo de Lucas aí, capítulo 6, né? Versículo 28, que está escrito assim, ó: Contudo tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, ofereça-lhe igualmente a outra, e ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar-te também a túnica. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, esse canal aqui é um canal de doutrina, de ensinos dos anos, digamos aí, dos anos 70, sei lá, 80, né? Porque com 70 eu estava nascendo e com 80 eu estava com 10 anos. Então veja bem que o que eu fico indignado, né, é de muitas pessoas se baterem no peito
e porque fulano, ciclano fala de Beltrano, então nós temos que desejar o mal para esta pessoa. Veja, irmão, que há uma diferença de desejar a justiça de Deus e desejar o mal para a pessoa. A justiça de Deus, nós vemos muito bem, né, numa passagem, justamente do que se dá aqui para que vocês possam ver, né, sobre o profeta Eliseu, né? O profeta Eliseu, quando ele chegou, e a Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou os rapazinhos só porque eles chamaram de careca. Não é só por causa disso, irmão. Não é porque os rapazinhos só chamaram eles de careca, né? Eu quero aqui, neste momento, chamar a atenção, né, das pessoas aqui, sobre essa situação. Eu estou olhando aí esses apóstolos chamados Valdomiro, Agenor, né, Edir Macedo, essas pessoas aí que se intitula, né, o fiel da verdade, o Jesus Cristo na terra, que acha que eles são um profeta Elias, que eles são um profeta Moisés, um profeta Eliseu, que eles são um Oséias, um Josué. Eles acham que são o mito da sentença, né? Então eu gostaria neste momento, irmão, de dizer aqui e rebater a maldição desses profetas que não tem nenhum efeito. E quando acontece alguma coisa com alguém que ele acha que ele amaldiçoou, ele está achando que Deus está ouvindo, ou Deus ouviu, né, a maldição que ele lançou para essas pessoas. Então nós vemos aqui, eu não sou a favor nem de um nem de outro, eu não sou aqui defensor, né, de mentira, mas sim da verdade. Mas eu vou dizer uma coisa, quando a Bíblia ela fala que a gente devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos perseguem. Então, desde quando eu uso essa atitude para a diferença, se eu uso uma atitude em troca de ódio, porque fulano, ciclano me persegue, e eu quero desejar o mesmo mal que fulano de tal me persegue a mim, e eu clamo a justiça de Deus para que venha a ser feita a justiça de Deus conforme o meu coração, então a verdade é que Deus não olha isso, Deus não responde a hipócritas, Deus não responde a herege. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, irmão, veja que nós temos aqui algumas passagens que eu separei para vocês, mas eu gostaria nesse momento, né, de refutar aqui o que a gente vê na mídia aí no YouTube, esses falsos profetas, esses mentirosos, esses homens que se acham, que intitula, que anda com Deus do lado dele. Eles acham que eles dão ordem a Deus e Deus tem que executar. Então veja bem que eu vi aí, né, o Marcelo Rezendes, né, da Rede Record, da Alerta aí, ele sendo diagnosticado com câncer, e aí ele saiu do hospital, agora voltou novamente. Aí eu vi um vídeo aí apresentado no canal aí do André, né, nesse canal aí que denuncia os falsos profetas, e eu achei o seguinte, irmão, eu achei que esse Valdomiro Santiago, ele chama Valdomiro do diabo, né? Isso para mim, concordo com ele. É Valdomiro do diabo, porque um cara desse, aonde que Jesus, ele veio nessa terra desejando o mal para o seu próximo, aonde que Jesus, ele desejou o mal para aquelas pessoas que até mesmo prenderam e crucificaram eles, né? Veja que lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi, no Jardim do Éden, no Jardim das Oliveiras, né? Foram lá os soldados prender Jesus, e o que acontece? Pedro logo veio responder com quem com ferro fere será ferido, com a espada, né? Então Jesus disse para Pedro, mete a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere será ferido. Então veja que Jesus disse para ele também, Pedro, não sabe vós que eu posso pedir ao meu pai agora 12 legiões de anjos e possa agora acabar com isto, com esse povo? Eu não vim aqui para tirar a vida, eu vim para dar vida e vida com abundância. Então veja que
Qual é a função do verdadeiro pregador nessa terra? Quando eu prego a verdade, irmão, que eu chego, escracho vocês que são aí verdadeiramente hipócritas, hereges, que são verdadeiramente profanos e caídos, quando eu prego a palavra, a verdade, você quer distorcer a palavra, então eu não prego com ódio de vocês, eu não prego com uma ira de pedir justiça, de vingança, porque eu quero a vingança de Deus na sua vida. Não, eu prego com intrepidez, correto? Mostrando uma verdade que você não quer ver. E quando você, porventura, assiste os meus vídeos e não comenta nada, não tenho nada a chegar e comentar e declarar contra ti. Mas quando você entra aqui me bombardeando, vocês não falam de mim, vocês falam da palavra de Deus. Então, quando eu tenho uma atitude contra os mercenários, contra os profanos, contra os caídos, é porque, na verdade, eu não estou defendendo a minha tese. Eu estou defendendo a palavra de Deus que eu estou aqui lendo e mostrando como eu estou mostrando nesse vídeo. Então, ainda assim, para mim eles são profanos? São. Para mim eles são caídos? São. Não querem ouvir a verdade? Então eles são profanos e caídos. Mas eu não vou de maneira nenhuma dirigir maldições para eles. Eu não vou de maneira nenhuma dirigir, falar para que eles possam serem amaldiçoados, né? Porque na verdade, a maldição, irmão, aqui a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não pega, né? Ela não pega, a maldição sem causa, ela não pega. Veja só que em Provérbios capítulo 26, versículo 2, diz assim: como o pássaro, ou vaguear, como a andorinha, ou voar, assim a maldição sem causa não virá. Então veja que essa maldição, né, ela, para pegar em alguém, tem que ter causa. Se essa maldição não tiver causa, é como um pássaro, ou digamos como uma garça, né, em outras traduções, que voa entre o mar e as suas águas, procurando lugar para repousar e não acha. Como ela não acha lugar para pousar, ela vai embora. Assim também, essa maldição, quando ela chega a pegar, é porque houve causa, né? Houve causa. Então, a causa não é o desejo de arrancar uma ira, um ódio transformado, né? Um ódio de dentro da gente para querer ver a pessoa morta. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? Veja aqui que nós vemos aqui em Judas capítulo, né, 1, versículo 9, que está escrito assim: no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar. Então ele disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, se atreveu a chegar e amaldiçoar, né, em outras palavras aí, em outra tradução, fala em amaldiçoar Satanás, né? O próprio anjo Miguel, que poderia estar ali amaldiçoando a Satanás, ele mesmo se reteu e ele repreendeu em nome do Senhor. Então, quando a gente deseja a justiça de Deus, nós temos que desejar de coração puro, né? Não querer ver aquela alma no inferno, mas querer fazer com que, pedir ao Senhor com que aquela pessoa, ela enxergue igual a mim, ela veja também, né? Assim como eu vejo, que não é por este ângulo, não é por esse lugar que nós devemos andar. Então nós temos que desejar também a salvação para essas pessoas, não o mal. Quando eu desejo o mal, né? Eu vou contar uma história para vocês, verídica, que aconteceu comigo. Certa vez, um cidadão, ele invadiu um terreno meu, né, que eu ganhei, não era de igreja, não era nada, era meu, para mim morar, né? Como naquela cidade o prefeito deu para várias pessoas, então ele se achou por bem de querer aquele mesmo terreno e não se contentou porque o prefeito deu outro para ele mais para baixo, mas ele não quis, né? E ele queria o meu terreno. E o que acontece? E ele chegou e invadiu o terreno, ficou 7 anos no terreno lá, construiu, e muitas pessoas chegavam e oravam: ah, pastor, pede a Deus para matar esse cara, pede a Deus para fazer isso. E eu então até caí nessas besteiras mesmo. Eu fiquei tão indignado por tanta injustiça cometida, que eu comecei a pedir a Deus para matar o cara. Fui pedindo: mata Jesus, mata esse miserável, mata esse desgraçado, porque eu te sirvo ao Senhor, esse maldito, como ele pode... Aí, o que acontece, irmão? Né? Passado um tempo, o Senhor Jesus veio em visão e me disse para mim:
Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você quer que eu mate o seu inimigo se ele não vai poder ver sua vitória? Então eu pedia para matar o meu inimigo. E um inimigo morto não tem como ver o poder de Deus na sua vida. Então eu comecei a orar ao contrário. Falei, Jesus, me perdoa. A partir de hoje, tira ele de lá, devolve o que é meu, mostra para ele que o Senhor é Senhor, abençoa ele fora disso, faz ele ser transformado, faz ele ser abençoado. É tanto, irmão, que no final das contas, Deus me deu 100% eu garantia a vitória, que Deus me deu esse terreno na justiça, e ele saiu, né? A polícia tirou tudo ele, o juiz deu causa ganha. Eu mesmo fui lá para vender o terreno para ele por um preço excessivo. Depois que ele saiu, ofereci o terreno para ele, porque na verdade ele já estava lá, só que ele não conseguiu dinheiro para o pouco que eu pedi para ele chegar e me dar, então não teve como ele ficar mais com o terreno. Mas ele viu, eu falei para ele, eu provei para ele, você vai ver a minha vitória, você vai ver que Deus, né, ele vai me dar vitória, que o que você está fazendo é errado. E mesmo assim, desejei, preguei para ele, evangelizei para ele, falei para ele que ele precisa de Jesus, falei para ele que o Deus que ele estava seguindo era um Deus derrotado, era um Deus que não compartilhava com furto, não compartilhava com roubo, não compartilhava com as pessoas roubar o que é a terra alheia dos outros. Então ele ali compreendeu, né? Eu só não dei o terreno para ele porque eu precisava, né, de fazer alguma coisa. Mas eu confesso para vocês, eu fiquei muito irado quando a coisa tá no seu nome, quando você tá pagando IPTU bonitinho e de repente vem o diabo querendo tirar de você. Então você deve descarregar o ódio, né, em cima de Satanás. Então eu aprendi com esse exemplo que se ele não tivesse vivo, ele não veria a minha vitória. Hoje eu oro por ele, eu oro por todas as pessoas. Se eu desejar o mal para o meu próximo, como eu vou entrar no céu? Então, nós podemos ver aqui, né, segundo a Bíblia, como a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 28, né, que está escrito, contudo tenho a declarar a vós outros, a 27, né, 27, 28, que me estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Pera aí, irmão, se eu sou um pregador do evangelho, eu tenho que fazer o bem aos que me odeiam. É claro que aqui eu estou numa mídia, muitos irmãos, muitas pessoas vão entrar aqui, vão me detonar, vão falar isso, vão falar aquilo outro. Eu tenho o direito de irar? Eu tenho o direito de irar. Mas eu não tenho o direito de amaldiçoar ninguém, porque a maldição ela se torna um ódio. A maldição ela se torna uma vingança pessoal, né? É uma vingança pessoal. E na sua vingança pessoal Deus não entra. Porque fulano falou de mim, porque Beltrano me acusou, porque ciclano... Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Se Jesus venceu o mundo, se nós estamos aqui para chegar e sermos o espelho dele, né? Então, quer dizer, as pessoas têm que ver. Se as pessoas não vê a nossa justiça exceder a dos ímpios, qual a diferença somos deles? Somos pior do que eles ou iguais a eles. Então veja que nós vemos aí, né, esse tal de Valdemiro, que para mim nunca foi cristão, é um Valdemiro do diabo, você entendeu? Chegar e amaldiçoar o Rezende, o Marcelo Rezende, dizendo, tá vendo aí? Olha lá, né? Ele estava falando mal de mim, mandaram eu ligar na televisão, eu liguei, vi lá ele falando mal de mim, liguei de novo, viu falando mal de mim, liguei de novo, veio falando mal de mim. Ué, até que ele chegou e falou que o Senhor pese a mão na vida dele. Pera aí, até parece que foi Deus que colocou um câncer no homem, né? Com essa aí ele enche o coração dele, ele se mostra o super-herói cristão, super-herói da fé, né? Minha Bíblia não diz isso não, irmão. Esse agenotruque, né? É um agenotruque. Tanta falsa profecia que esse cara tem falado aí. O que tem acontecido? Ele vai lá pra televisão, ele vai lá pra mídia, bate no peito, te amaldiçoou desde quando você está falando isso. Quer dizer, isso provém do coração dele, isso não provém de uma justiça divina. Você desejar que Deus faça justiça é totalmente diferente. Você desejar que Deus entre na sua causa é totalmente diferente. Desejar a justiça de Deus é querer ver seus inimigos ser transformados. Correto? Porque o verdadeiramente quem é o nosso inimigo é quem? É Satanás. É ele que usa essas pessoas para vir contra nós. Deus não fez a imagem e semelhança dele para ser inimigo do seu próximo. Então veja
que a Bíblia fala: contudo tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, vírgula, amai os vossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Não é Satanás. Na verdade, nesse momento de amor, Deus não está mandando amar Satanás. Inimigos são aquelas imagens e semelhanças que o diabo usa para tentar fazer com que nós, né, possamos se irar contra ele. E o diabo quer isso, quer colocar cólera entre os irmãos. Agora o cara vai lá e lança uma maldição dizendo que a mão de Deus vai pesar sobre ti. Não, se ele chegasse e falasse: olha, que o Senhor faça justiça entre mim e ti, que o Senhor dê o pago àquele que está errado, mas eu vou orar para Jesus salvar você. Eu vou orar para Jesus mostrar para você o caminho que ele me fez enxergar. Aí, meu querido, é a atitude certa do cristão, porque toda justiça pertence a quem? A Deus. Veja aqui que Naum capítulo 1, 2, diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. Ele zela por nós. A Bíblia diz, lá em Salmo, diz: ai daqueles que tocam nos meus ungidos. Né? Nós encontramos a lei do ais. O ai, né? O ai é o gemido. O ai, se você está buscando ao Senhor, falando com o Senhor, orando ao Senhor, abençoando os que te amaldiçoam, se você está fazendo isso, Deus está vendo o seu coração reto diante dele. Se você só deseja o bem a essas pessoas e eles te desejam mal, então não cabe você a decretar uma justiça de maldição para aquela pessoa, não. Sabe por que não cabe? Porque o próprio Deus já disse: ai daqueles que tocam nos meus ungidos. Então, quer dizer, Deus é justo juiz e não vai deixar isso passar abatido. Deus é justo juiz e vai cobrar. Eu te digo uma coisa: a única coisa que o cristão tem que fazer: Senhor, apresenta esta pessoa que está indo contra mim. Tu sabes que eu prego a tua verdade. Bom, não é o caso desses aí, né, irmão? Que verdade neles não existe. Porque a verdade não há neles. Porque se a verdade estiver nele, meu irmão, então o resto tudo é bandido. Porque o dia que Jesus estiver na vida de um cidadão desses aí, você entendeu? Eu vou dizer, o resto então é tudo capeta. Porque os caras roubam, os caras fazem, acontece, trapacia, vende o evangelho, imita, faz um monte de extravagância mentirosa, enganam. Aí quando acha alguém que vai falar da palavra contra eles, porque eles estão deturpando, violando, estuprando a palavra de Deus, aí ele se intitula o Santanás. Ele é o Santo Anás, o Santanás, né? O Satanás misturado com santo. Então veja bem que, voltando a dizer, essas pessoas elas têm que parar, irmãos, para chegar e para compreender que não é assim, não é desta forma. Não é porque eu sou pastor, Deus me deu autoridade, que eu vou sair lançando bomba de maldição em todo mundo. Então é por isso que eles cada vez mais só se afastam de Cristo. Então eu estou fazendo aqui um vídeo, né, sobre esses falsos profetas, os falsos profetas da maldição, que se intitula, que acha que Deus está sentado no trono perto deles, ou eles estão sentados lá no trono de Deus. São Satanás em figura de gente, essas pessoas. Agora, é claro, nem para eles eu lanço essa maldição. Nem para eles eu desejo isso. Eu desejo que Deus salve essas almas dele, mas que, se não for do plano de Deus, que eles paguem pelos erros deles. Agora, desejar maldição pro seu próximo, aí vê o cara lá com câncer. Ah, porque o cara falou de mim, o cara falou daquilo, tá falando de ungido. Quem é ungido? Eu não tô vendo nenhum ungido ali. Só foi ungido com mijo. Ungido com mijo de égua, né? Com mijo de prostituição, né? Ungido com a merda do capeta, do diabo, catarro de Satanás. Essas pessoas que estão falando isso aí são ungido do cão. Ungido e fugido do inferno, do céu. Então veja bem, né, que eu fico aqui raciocinando, como pode, né, uma boca dessas sujas ter a coragem de pronunciar uma palavra de poder que na verdade nem efeito não faz na vida deles. Aí o cara tá com câncer, tá vendo lá, irmãos? Tá vendo? Foi mexer comigo aí, ó, lancei a maldição nele aí, ó, pra eles aprenderem a mexer com o homem de Deus. Homem de Deus? Homem de Deus é Eliseu. Homem de Deus é Elias. Homem de Deus é Moisés. Homem de Deus é Abraão, é Isaac, é Jacó. Homem de Deus são aqueles que oram pelos que perseguem.
Homem de Deus é o nosso Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. É isso que é o homem de Deus. E se nós não seguirmos esses exemplos, nós não somos chamados homens de Deus, não. São chamados mercenários do inferno, AGI do inferno. Então veja aí, irmão, que é um absurdo. Esses caras que colocam a Bíblia na mão, certo? Esconde atrás da capa da Bíblia e fica dando de santinho, mas atrás da Bíblia, quem está vendo ele, vê a ponta do chifre aparecendo. Então, são lobos vestidos de ovelha, são bodes vestidos de ovelha. Aí ele tem coragem de ir para a internet amaldiçoar os outros. Tá mexendo comigo. Maldição de diabo não pega ninguém não, irmão. Maldição de Satanás não pega ninguém não. Certo? Maldição de Satanás é como uma garça que voa procurando repouso para pousar no mar e não acha. Ela vai embora. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada no inferno prevalecerá contra o povo de Deus. Eles podem até lançar, mas o problema é pegar. Então, esse homem chamado Marcelo Rezende aí, ele colhido um câncer por causa desse Valdemiro, por causa desse Duque, por causa desse Edir Macedo, ou de quem seja. Claro que ele não vai falar do patrão dele lá da Record, hein? Porque também é outro perdido. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se o câncer aconteceu na vida dele, porque ele pecou. E provavelmente, pode até ter havido câncer na vida dele, não é porque ele falou desses mercenários que estão lançando aí na mídia maldição sobre ele, não. Provavelmente ele falou de um servo de Deus que nem na mídia está, certo? Ou de uma serva que nem na mídia está, ou tocou na menina dos olhos de Deus, de alguém, de um membro. Não precisa ser consagrado, sendo ungido por Deus é importante. Não é preciso ser consagrado pelo homem. Então veja bem que aí Deus também chegou e aproveitou já, ó, você tocou no meu ungido, né? Claro que ele também fala muita asneira na rede de televisão, ele falou muita coisa que até entristece a Deus, mas a Bíblia diz: do que se queixa o homem senão dos seus pecados. Então isso não é maldição que veio do Valdemiro do diabo e outros não, entendeu? Isso aí nunca é maldição. Isso aí é a queixa do pecado que ele já tem semeado. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se esse cara aí fosse homem de Deus, né? Como existe muitos idólatras aí que andam atrás dele, cheirando o mijo dele, certo? Então se esse homem fosse homem de Deus, ele iria dizer: olha, você falou de mim, eu vou pedir ao Senhor para te curar do câncer. Vem cá que eu vou orar a Deus aqui para que Deus te liberte do câncer. Olha quanta alma ele ia ganhar neste Brasil, neste mundo. Porque quantos fãs tem este Marcelo que assiste aí quando ele faz o Cidade Alerta. Então veja, irmão, que eu estou aqui repudiando a maldição desse povo herege, hipócritas, apostata da fé, que não tem autoridade nem de andar com a Bíblia na mão. São lobo camuflado em pele de cordeiros. Então veja, que o Senhor ele é vingador, ele vinga dos seus inimigos. Então o que acontece? Nós vemos aqui uma história, né, muito tremenda. Veja que no versículo 28 de Lucas diz assim: abençoai aos que vos amaldiçoam. Mas onde é que está esse cara que a pessoa amaldiçoou? A pessoa chegou e falou mal dele. Se ele está na mídia, certo? E ele sabe que é profano, ore por essas pessoas. Agora é claro que o meu canal aqui é para santos, não para profano. Quando eu falo que é para santos e não para profano, é para aqueles que vêm rebater contra a verdade, porque eu prego isso aqui e ele não prega. Né? Para você que às vezes vai questionar esse vídeo aqui, falar alguma coisa, dizer que eu sou igual a eles, então prova para mim que eles pregam contra a maquiagem, contra a televisão, contra a pintura de cabelo, contra a pornografia, contra tudo aquilo que a Bíblia condena que não deve entrar no reino de Deus. Contra a mulher usando calça comprida. Prega, mostra pra mim. Então você que é profano, que na verdade não tem visão espiritual, você deve conhecer Jesus para que você possa chegar e enxergar o que a gente enxerga. Então nós estamos aqui defendendo Jesus. Se esses salafrados aí fossem defender o nome de Jesus, defender a Bíblia, o cara tá falando de Deus, de Jesus, da Bíblia Sagrada, aí você defender Jesus, eu não estaria aqui dando opinião contra eles. Eu estaria falando, tá certo, tem que defender.
Enquanto as pessoas estavam querendo matar Jesus, apedrejar Jesus, né? Quando Jesus ia nas aldeias, o que acontece? Ele não fez nada não, ele só saía de mansinho e não falava nada. Agora, quando alguém entrou no templo para chegar e violar o templo, né, do pai dele, ele desceu o chicote. Aí sim, aí ele mostrou que ele não era só cordeiro, ele é leão também. Aí já é outra história, ele defendeu o pai dele. Então nós defendemos a verdade, defender Jesus, não importa quem chame a gente do que seja. Por causa disso aí a punição vem. Agora veja bem, orai pelos que vos acusam falsamente. Então nós vemos aqui, ó, que esse cidadão recebeu acusações desse Marcelo, segundo ele aí, e ele, em vez de orar por ele, não. A mão de Deus está sobre ele. Ah, vai cagar na merda, cara. Eu fico indignado com esses caras, irmão. Perdão aí, mas eu tenho que falar essas palavras no branco e no preto. Ah, o cara não tem poder nem de amaldiçoar a formiga que está debaixo do pé dele. Quanto mais amaldiçoar um ser humano. Cara desse aí, uns caras desse aí, irmão. Eu falo uns caras desses aí, você entendeu? Tem que chegar, colocar tudo numa garrafa, PET, e lançar no mar. Deixar jogada as traças. Nesse sentido, pastor, mas o senhor está usando a mesma atitude dele. Não. Não estou usando a mesma atitude deles, não. Porque eu não desejo que eles sejam condenados, não. Mas eles têm que ser castigados pelo erro que eles estão cometendo diante de Deus. Agora, cabe a mim a vingança? Não, cabe a Deus. Eu estou indignado com eles, certo? Com eles. Porque eles querem ter uma razão se eles são piores. Então, irmão, o que acontece? Eu falei que eles merecem ser colocados. Eu não falei que tem que fazer, certo? Eles merecem. Mas nós, irmão, quando nós vemos as pessoas fazendo coisas injustas, nós vamos e deixamos que no juízo final Deus vai chegar e vai entrar com essa referência sobre eles, contra eles. Então, né, o herege falando de um outro que está na lama se lameando, né? Dois lameados, guerreando e usando o nome do Senhor em vão. A Bíblia diz, não tomai o nome do Senhor em vão. E eles ficam aí amaldiçoando, né? Se a gente fosse olhar com o olhar da carne, quem merecia todas as punições era eles. Mas nem por isso cabe a mim aqui também condenar eles. Nem por isso cabe a mim aqui amaldiçoar eles. Que Deus tenha misericórdia da alma dessas pessoas. Que Deus tenha misericórdia e abra os olhos espirituais dele. Porque eu acredito que quem prega o evangelho tem que viver o evangelho de verdade, não viver mentira. Não ficar enganando as pessoas com mentira de homicídio, de suicídio, fazendo campanha do diabo para arrecadar dinheiro, arrecada milhões e milhões de dinheiro, né? Então veja bem, o Deus deles são o tesouro deste século. Então, irmão, a gente temos que entender, né, o que a Bíblia ela nos refere. Agora, quando realmente a pessoa ela toca no ungido, é totalmente diferente as consequências de quem toca no ungido do Senhor, né? Eu vou ler aqui uma matéria que eu separei aqui. Meus irmãos amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, este assunto de profunda relevância para todos que se dizem ser servo de Deus, pois a língua acaba sempre falar coisas que vão ao encontro de Deus. Todas as vezes que proferimos palavras de condenação contra aqueles que estão investidos de autoridade na casa do Senhor, acabamos por atingir a sensibilidade dele. Nesta matéria aqui, vamos mostrar quais são as consequências de quem assim procede e o que devemos fazer para não cairmos nessa tentação. Primeiro, sujeitai-vos à vontade de Deus, né? 2, estar sob autoridade de, estar sujeito, prestar vassalagem, não resistir, ceder. 4, estar ou ficar sujeito a uma força ou influência. Dicionário Aurélio. O cristão que quer ter vitória em sua vida deve ter um comportamento de obediência em relação ao seu pastor. A obediência às autoridades eclesiásticas é tão significativo quanto orar e jejuar muito. O cristão que desobedece ao pastor com atos de rebeldia e não reflete nas regras das autoridades é um cristão derrotado. Veja que quando este pastor ele prega a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus, ele ensina a palavra de Deus, ele apacenta as ovelhas e não os bens das ovelhas, ele não apacenta a si próprio, então ele tem aquela
mordomia de proteção do divino, né, do nosso Deus eterno. Por exemplo, nós vemos aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velo por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, 17. O versículo acima nos mostra que a obediência ao pastor tem que ser algo imprescindível na vida do cristão. Agora lembre bem, irmão, obedecer ao pastor é no Senhor, não é fora do Senhor, não. Né? Não adianta você chegar e obedecer. Eu estou aqui mostrando aqui o que é tocar no ungido de Deus. Esses falsos profetas se intitulam ungido de Deus, eles são ungido de Zeus, ungido do cão, ungido do diabo, ungido de Satã, porque é tão passivo também eles de misericórdia de Deus, porque são cegos, né? O Deus, esse cego, cegou o entendimento deles. Então eu vejo aí que por várias razões se tem esse respeito ao líder da igreja, e por ser uma pessoa escolhida por Deus para agir como cabeça, ou seja, para se ter organização nos departamentos. 2. Pela maturidade do pastor, pois suas experiências muitas vezes excede em muito e de um membro, por isso o conselho do pastor são baseados no que ele já viu ou viveu. 3. Como visto no texto aos Hebreus, eles zelam pelas nossas almas e irão dar conta de nós. Essa obediência também não deve ser de maneira hipócrita. Não se obedece à frente da autoridade e depois às ocultas desabafa em murmurações. Então veja bem, irmão, que nós vemos aqui, ó, que essa obediência também não deve ser de maneira hipócrita. Ou seja, a pessoa não tem que obedecer também hipocritamente e nem muito menos obedecer fora do Senhor. Então esses pastores aí, esses apóstolos, né, essas pessoas, apóstolos que exigem autoridade, obediência dessas pessoas, eles estão conduzindo as almas para o inferno e essas pessoas obedecem ele fora do Senhor, não é no Senhor, né? Veja que em Colossenses nós vemos aqui, ó, vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Colossenses 3, 22. Note neste versículo que a obediência deve ser temendo a Deus. Tá vendo, irmão? Ó, você deve obedecer a Deus, ao pastor, temendo a Deus, não a vontade própria desse carnal, não a vontade própria desse lobo devorador, desse destruidor, né? Que o negócio dele é arrancar tuas lãs, tirar tudo que é seu, vestir e jogar os esqueletos para queimar, né? E não temendo ao homem, né? Não se obedece ao pastor com medo do que o pastor pode fazer, mas se obedece ao pastor temendo a Deus. Deus a tudo vê e nada fica oculto aos seus olhos. 1 Timóteo 6,3, se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe. Então veja, irmão, que eu quero ver esses pastores grandes aí, ó, eu duvido, poste para mim aqui no YouTube, aqui, ó, né, que esses pastores pregam aí contra a vaidade, contra o salão, contra a prostituição, contra a mulher usar brinco, anel, pulseira, calça, televisão, porque eles estão na mídia, né? Eu duvido que eles preguem isso aí. Agora, ninguém vem me comparar aqui com esses mercenários da fé, não, irmão. Que Deus tenha misericórdia deles também, que eu não lanço maldição a eles, não. Quando fazem alguma coisa contra mim, eu peço que Deus julgue a vontade dele, que faça justiça entre mim e ele, assim como Deus fez entre Coré e Moisés. Então pedir a justiça que procede de Deus é diferente de pedir a Deus uma justiça que procede de mim para Deus fazer. Então o cara vai, lança a mão amaldiçoando a pessoa, o cara chega, amaldiçoa e não sabe que a maldição volta contra ele. Aí tem outras histórias aí, né, irmão? Tem outras histórias bíblicas aí que a gente pode chegar ao profundo. Mas toda essa obediência ao pastor que é bíblica não pode ser cega. Mas como assim cega? Veja bem, Deus jamais irá confundir a sua vida em nada, porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Nenhuma ordem de nenhum líder pode ultrapassar a Bíblia Sagrada, irmão. Então veja que nenhuma ordem de um apóstolo, nenhuma ordem de uma apóstola, nenhuma ordem de uma bispa, sei lá, onde eles rumou essa peste de nome, certo? Então que não está escrito na Bíblia a mulher tendo esses títulos,
Então Satanás nasceu, Satanás caga esse nome lá no inferno e eles trazem para aqui para acostumar o povo a falar essas coisas. Então veja que nenhuma ordem de nenhum líder pode ultrapassar a Bíblia Sagrada. Então eles cometem tanta mentira, tanta falcatrua, que quando as pessoas levantam contra eles, são pessoas que estão recebendo maldição, são pessoas que merecem a morte, são pessoas que Deus vai cobrar. Eu vou dizer uma coisa, eu já sofri muitas perseguições e nem por isso amaldiçoei a ninguém. Mas eu sempre peço a Deus uma justiça que não cabe de mim. Porque se eu pedir a Deus uma justiça que vem com a ira do meu coração, eu transformo ela em ódio. Então eu quero, se eu falo, Deus, vai lá, Deus, faz a justiça contra aquela pessoa, mata ele. Então eu não estou com uma ira, ireis, mas não pequeis. Então eu estou com um pecado, eu estou desejando a morte dele, eu tenho a mesma vontade que Satanás. Eu vim para a mesma função que o diabo. Então quer dizer, o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu vim para fazer o mesmo. Isso me mostra isso aí. Então aonde está escrito, né, que você deve amaldiçoar uma pessoa, aonde está escrito que você deve chegar e fazer com que a pessoa receba a maldição na vida dela? Porque maldição, irmão, é coisa séria. Quando você lança uma maldição sobre alguém, isso significa que você está lançando a própria justiça sobre aquela pessoa. E quando tem pouso, a justiça de Deus vem. Veja que Jesus lá na morte de cruz, na última respiração lá, ó, respirando, ele diz, Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que faz. As pessoas, quando elas investem contra um homem de Deus, eles estão cegos espiritual. E mesmo que eles são profetas desviados, né? Esses aí são chamados profetas desviados da presença de Deus. Esses são os Balaões que amaldiçoam o povo. Só que na verdade esses Balaão aqui, eles, ao invés de chegar e amaldiçoar o inferno, que na verdade nem o inferno merece ser a maldição, porque a própria Bíblia diz que o arcanjo Miguel não se atreveu, né, em amaldiçoar Lucifer. Quanto mais nós devemos se atrever a amaldiçoar alguém. Há dois tipos de rebelde, irmão, dentro da igreja, né? E pastor, há uns que afrontam o seu líder abertamente com o dedo em riste, enquanto que há outro que faz afronta veladamente ou através de conversinhas nos bastidores da rebeldia e da difamação. Datã, Coré e Abirão, e com eles mais 250 líderes bem conhecidos da comunidade e que faziam parte do concílio, se levantaram em rebeldia e afrontaram ao ungido Moisés e Arão. Veja só. E eles declararam que Moisés e Arão se consideravam acima da Assembleia do Senhor e assim julgaram os homens de Deus. Isso aqui, irmão, ó, isso aqui é que tem que valer. Quem toca nos ungidos de Deus, aquele que prega a verdade, aquele que não rouba dinheiro do povo, aquele que não fica fazendo campanha e vendendo milagre, aquele que não vem fazer um monte de bruxismo dentro da igreja, levando para as pessoas conhecerem outros deuses, né? Os deuses do tijolinho, o Deus do cajado, o Deus do sal grosso, o Deus do cigarro de maconha, o Deus do chapéu de boiadeiro, do perfume do boiadeiro, o Deus do cimento, o Deus da toalhinha, do travesseiro, né? O Deus da rosa ungida, o sacrifício de Abraão. Esse é o Deus que eles estão levando, mas é um Deus com D minúsculo, um deuses, né? Um deuses. Então ele faz os povos e chega lá, pega um monte de envelope da prosperidade, envelope da santificação, envelope do assalto à mão armada, envelope, que envelope é esse, pastor? Esse envelope aqui é a campanha, meu querido, que você nunca vai ser assaltado na rua, você entendeu? É o envelope do furto, isso aqui é para Deus te livrar você do furto. Então veja bem, então é tantos envelopes, irmãos, né, que o povo não sabe. Quer dizer, são chamadas as verdadeiras igrejas dos pelados e igreja dos correios, né? Essas são as igrejas dos correios, né? Aonde você vai lá, você vê um envelope para cada campanha, para cada bênção, cada vitória. Então eles pegam a Bíblia, né, e rasgam ela, e eles sorteiam os pedaços, assim como eles sortearam também as vestes de Cristo, né?
Porque dá sorte você levar um pedacinho da Bíblia para casa, né, irmão? Então veja que nós vemos aí uma falcatrua tão grande, uma coisa tão absurda, que não se dá para engolir, né, essa mentira, né, essa safadeza, esses bandidos que na verdade têm roubado, né, e tirado das ovelhas. Eles apacentam a si próprios, são cães gulosos. Agora, é obviamente que a ninguém, a Bíblia diz, a ninguém vai a uma guerra à própria custa. Então quem vai à guerra para fazer a obra de Deus, vai porque Deus mandou, e o que é de Deus tem que ser devolvido. Não é igual esses, aí isso pega uma margem, né, desses outros profanados caídos aí também, que precisam da misericórdia de Deus, em dizer que dízimo não é bíblico, isso aí é da coisa do Antigo Testamento. Então eles descem da cadeira de fariseu deles e vai lá pagar a conta da igreja, luz, água, aluguel, pagar sustento do sacerdote, porque são povo hipócrita, são povo doente, são povo que na verdade o diabo tem usado dessas artimanhas para tentar destruir mais alma. Então esses falsos profetas estão destruindo as almas, e eles também estão ajuntando para destruir. São tudo farinha do mesmo saco, o sujo falando do mal lavado. Agora, eu não estou aqui e não digo que eu não sou perfeito, não. Quem é perfeito é Deus. Mas uma coisa eu digo: diga de mim, mas não diga do meu Jesus, não. Diga de mim, porque se você falar do meu Jesus, eu vou entrar aqui e vou realmente detonar dentro da palavra de Deus as suas atitudes. Então veja que os rebeldes tocaram nos ungidos do Senhor e por isso pereceram, foram destruídos. Eles e todos os seus familiares, nem os seus bens foram aproveitados por estares debaixo da maldição. Moisés nos dá um grande ensinamento sobre como lidar com rebeldes. Então veja bem, aí é outra história, irmão. Se você é um Moisés, é um servo do Senhor, e as pessoas se levantam contra você injustamente, Moisés não desejava a morte daquele povo lá, não. Moisés não desejava a destruição dele, não. Então ele chegou simplesmente e pediu a Deus: Deus, que o Senhor julgue entre mim e eles, né? Mostre para o resto da população que na verdade nós estamos aqui a mandado do Senhor e eles não podem condenar essa população com eles, Senhor. Então mostra para eles que o Senhor faça vontade. O desejo de Moisés era que Deus até mesmo poupasse aquelas vidas. Era. Mas Deus viu que não dá para poupar porque eles iriam se levantar novamente contra Moisés. Veja que o próprio Moisés intercedeu lá no monte, né, quando Deus queria matar o povo de Israel no deserto. Moisés falou assim: Deus, risca o meu nome do livro da vida. Se o Senhor for acabar com esse povo, que vão falar eles no futuro? O que o povo dirão que o Senhor tirou o povo do Egito para morrer no deserto, para matar no deserto? Por que o Senhor então não matou eles lá no Egito mesmo? Então Deus pegou e falou para ele: olha, riscarei o nome daquele que não for fiel a mim, aqueles que desobedeceram meus estatutos. Então veja que Moisés, ele tinha um coração, né, de amor, um coração que na verdade defendia o povo de Deus. Então veja que Moisés só chegou e falou: Deus, o Senhor é o juiz, eu estou aqui como o Senhor é legislador, o Senhor fez, eu estou aqui para entregar a lei, eu sou oficial do Senhor. O Senhor me colocou como juiz nessa terra para fazer acontecer a verdade. Mas com certeza Moisés intercedeu pela vida de Coré, mas aquele povo. Mas Deus não falou nada com Moisés, simplesmente falou: não. Com certeza Deus falou assim: eles vão levantar contra Moisés de novo, e não dá para eles chegar e ficar debatendo contra o meu santo. Não dá para ficar debatendo contra aquele que eu coloquei no altar. Então eu vou acabar com eles e acabou. A decisão foi de Deus, não foi de Moisés. A decisão foi de Deus. Quando você pede a Deus para que faça justiça a dele, Senhor, que o Senhor faça a tua justiça, não a minha. Mas se o Senhor vê que essas pessoas têm salvação, salve elas. É assim que o Senhor Jesus manda a gente falar, né? Os rebeldes tocaram no ungido do Senhor e por isso pereceram. A primeira atitude dele foi prostrar-se em rosto em terra diante de Deus. Em humilhação, colocou-se sob o julgamento do justo juiz. Então você colocar sobre o justo juiz, você coloca, entrega. Você não pega a sua causa e vai lá, entrega o advogado entrega o juiz. Agora o juiz que vai julgar lá e o advogado vai defender. Se o juiz achou correto que você está sendo, quer dizer, o juiz justo, né, irmão? Um juiz justo, não esse juiz corrupto que finge prender um e soltar outro, que fica tentando enganar as nações, que é ligado ao satanismo ou vice-versa. Mas um juiz que verdadeiramente tem o Deus vivo dentro do coração dele, que julga em retidão. Então a primeira atitude foi essa, né, de Moisés.
pôs seu rosto em terra diante de Deus e em humilhação colocou-se sob o julgamento do justo juiz. A segunda atitude que ele emitiu foi erguer a voz e confrontar os rebeldes na autoridade que Deus lhe houvera outorgado. Então esta é a razão. Então, veja aqui, irmão, que nós vemos aqui, quando ouvimos isso, Moisés prostrou-se o rosto em terra. Depois disso, disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem é quem ele escolheu. Você, Coré, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: pegue incensários e amanhã coloque neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Número capítulo 16, versículo 4 e 7. Veja aqui, irmão, que Moisés, ele não amaldiçoou a Coré. Ele não amaldiçoou o Coré, ele não amaldiçoou o povo. Ele disse: tudo bem, você acha que eu não sou servo de Deus? Então vamos fazer prova entre o seu Deus e o nosso. Se Deus me escolheu, eu prevalecerei. Se Deus não escolheu e você está levantando para destruir a nação, então você perecerá. Então veja aí, pegue incensário e amanhã coloque neles fogo e o incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Veja que o próprio Moisés pôs o cargo dele, nas mãos de Deus novamente. Diz: não, Senhor, está aqui de volta. Se eu não mereço, se o Senhor não achou graça em mim continuar levando esse povo, que o Senhor escolha Coré. Mas se Coré está aqui querendo persuadir o povo contra mim e me difamar como servo do Senhor, que o Senhor então tome as suas atitudes. As atitudes vêm do Senhor, não vêm de mim, não vem. O meu desejo é que o Senhor até perdoe Coré. O meu desejo é que o Senhor mostre só para eles que o Senhor me escolheu. A vontade de Moisés era que o Senhor mostrasse o quê? Que eu escolhi, olha, o povo de Israel, eu escolhi o incensário de Moisés. Pronto, acabou o problema. Coré ia ser envergonhado, não precisava morrer nem nada. Por Moisés ele queria isso, mas por Deus não. Por Deus ele estava indo longe demais. Tocou no ungido, foi. Agora eu te pergunto, quem desses homens aí que profere maldição na internet tem autonomia para fazer isso que Moisés fez? Nenhum. Nem eu, nem ninguém. Certo? Nem eu, nem ninguém. Nós não temos autonomia, mas nós podemos, pelo menos, seguir um passo. Ao menos um passo, falar com Deus. Deus, que o Senhor julgue entre mim e esta pessoa. Mostra para ele, faz eles serem do nosso lado. Faz eles aceitarem o Senhor. Faz eles chegarem e buscar da tua palavra. Aí, irmão, já é outra história. Aí se vem a morte, veio porque eles mereceram, mas não foi só por causa disso. Deus não deu a morte para Coré e 250 por causa só daquilo. Deus deu a morte para Coré e os seus 250 por causa de quê? Por causa, na verdade, que aquelas pessoas, elas já vinham há muito tempo persuadindo o povo contra Moisés. Há muito tempo. Foi muita oportunidade que Deus deu para esse povo se consertar. Então, no caso do Rezende aí, do Marcelo Rezende, da Record, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Se ele tem um câncer, nós temos que orar por ele, para Jesus curar ele. Quem sabe? Veja aí a história. É claro, obviamente, ele pode até vir a óbito? Pode. Mas pelo menos ele vai ouvir uma palavra que na verdade vai trazer ele e levar ele para o céu. Então amaldiçoar um homem, como esse tal desse filho de Acã aí fez, né? Filho de Coré, amaldiçoando, que a mão de Deus pese sobre ele. Até parece que Deus ouviu uma boca suja, imunda igual a dele. Até parece que Deus ouviu um Herodes que bate no peito, finge que está gloriando a Deus e está gloriando a si próprio. Irmão, juntando essa falcatrua aí. Esses caras aí que vai pra mídia, bater no peito, apontar o dedo e dizer: eu te amaldiçoo. Você tá amaldiçoado. Enquanto ele tá amaldiçoando essas pessoas estão se prosperando e eles estão caindo. Maldição que não tem causa, ela não pega, irmão. A maldição ela só funciona na vida do justo. Só quem lança, quem for justo, que ele lançar também com pedido a Deus para que tenha misericórdia dessas pessoas. Todo aquele que se levanta contra o ungido, irmãos, está se rebelando contra Deus, né, que ungiu, pois declarou diante deles: é contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixe contra ele? Número 16:11.
Quem toca no ungido, toca na unção. E encontra-se com Deus, irá da sua frente. Então, irmão, eu como um pastor, certo? Eu fui escolhido pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo para estar aqui, sou. Dá uma olhada nesses vídeos que vocês vê aí. Vê se esses pastores têm a coragem de falar o que eu falo aqui. Nem mesmo aqueles que conhecem toda essa doutrina e disciplina, eles não têm coragem de falar isso aqui porque eles têm rabo preso. Certo? Como eu não tenho. Para mim, tanto faz a igreja cheia ou vazia. O importante que eu quero é falar. Quem tem ouvido, ouça. Quem não quer ouvir, tampe. Mas a verdade tem que ser dita, irmão. Eu não posso trair aquele que me confiou a confiabilidade para chegar e pregar a verdade aos irmãos aqui. Então, irmão, veja que quando Coré reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-se contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afasta-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Olha aí que o negócio agora ficou estreito para essas pessoas. É, igual você pode vir aqui falar mal de mim. Pode falar. Enquanto você fala mal de mim, eu vou te abençoando. Falou, Deus, tem misericórdia deles, salva ele, liberta ele, mostra para eles a verdade, mostra para ele que o que eu estou pregando não é a minha palavra. Mas se você falar mal de Jesus, mal da palavra, mal da verdade, do Deus que eu sirvo, aí, meu querido, eu só tenho uma opção. Senhor, eu coloco na tua mão este irmão fulano, essa irmã fulana, esses que estão falando contra ti, Senhor. Que o Senhor julgue minha causa entre mim e eles. Mas que o Senhor dê uma oportunidade para salvação. Se o Senhor não tiver, faça a tua vontade. O Senhor não vai fazer minha vontade. Minha vontade é que o Senhor acaba com eles aqui agora. A minha vontade é que o Senhor degola, que o Senhor faça. Não é isso a nossa vontade da carne? Mas se nós entregamos a vontade do Senhor, irmão, o Senhor é que decide. É Ele que decide se vai falar assim, ó, afasta-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. O nosso Deus, Ele criou, só Ele tem o direito de tirar a vida. Agora, você não tem direito de amaldiçoar uma imagem e semelhança de Deus, não. Você tem direito de orar. Cadê seu hipócrita? Cadê seu herege? Que você estendeu as mãos para ele e falou, olha, você falou mal de mim. E não sei por que veio este câncer sobre você. Então, a partir de agora, eu vou orar para Jesus te curar. Sabe para quê? Quando Jesus te curar, você vai vir na televisão e vai falar assim, olha, aquele pastor orou para mim ser curado e Deus ouviu a oração dele. Ele, em vez de amaldiçoar ele me abençoou e hoje eu quero testemunhar que ele é homem de Deus. Na verdade, ele adquire mais inimigo contra ele. Ele está mostrando que ele é lobo mesmo. Essas pessoas que são lobas, irmão, que amaldiçoam, que vão para a televisão amaldiçoar a pessoa, essas são pessoas, você falar que a pessoa é caída, é mercenário, é diferente. Quando fala que é caído, é mercenário, é profano, é aquele que vão contra Deus. Quando você abre a boca e fala, eu estou amaldiçoando esses profanados, esses caídos, eu amaldiçoo todos vocês. Aí, meu querido, é sério. É claro, se você tiver justificativa diante de Deus, Deus julgar que realmente deve ser amaldiçoado, segura, porque a maldição vem. E a maldição, irmão, ela só parte de quem tem autoridade sobre você. Você pode não servir igreja nenhuma. Se o padre te amaldiçoar, vai pegar. Você pode não ser crente, não ser católico, ser ateu. Se o pastor te amaldiçoar porque você falou isso aí, e se ele achar por bem, e Deus julgou, você já era, meu querido. Mas a maldição, irmão, ela não é usada como usam em dinheiro trocando em mãos, não. Ela tem que ser pensada. O próprio Jesus nos falou aqui, ó. Né? Você veja que o próprio Cristo nos falou aqui, ó. Abençoai os que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos acusam falsamente. Ou perseguem. Certo? Tá aqui, irmão. Certo? É isso que nós temos que fazer. Você não gosta de mim, você já falou mal de mim. Irmão, teve tanta gente que aos inícios que eu estava começando com esse canal aqui, chegaram e falaram tanta coisa de mim. Me falaram tanta coisa. Me falaram que eu era falso profeta. Me falaram que eu era mentiroso. Falastrão. Me convidaram para hangout. Mas fizeram o gato sapato para tentar destruir. Bom, Satanás que estava na vida dessas pessoas foi repreendido. O que eu fiz? Fui para o jejum, para a oração. Falei, Senhor, tu sabes, tu conheces meu coração. O que eu tenho falado aqui é pura verdade, não é mentira. Eu não estou nessa internet para ganhar dinheiro, porque o Senhor sabe que eu não ganho dinheiro com essa internet. Senão eu não pedi os irmãos para me ajudar. Então, Senhor, eu não apacento as ovelhas por causa de dízimo e oferta.
Tu sabes que eu tenho aqui ensinado as pessoas a irem a ti, não a mim. Nem a mim não é, a irem a ti. Mostrando que eles estão cegos pelos que os falsos pastores, os mercenários, esses mesmos mercenários que amaldiçoam o povo, né? Que eles só abençoam aqueles que são a favor deles, mas aqueles que são contra ele amaldiçoa. Então, essas pessoas, né, são diferentes, Senhor. Então tu sabes. Agora, Senhor, o Senhor levantou este canal para ganhar alma. Não foi para amaldiçoar as pessoas. Eu não te peço que o Senhor amaldiçoe essa pessoa, não. Mas te peço que o Senhor tire ele do meu caminho. Que o Senhor deixe a gente seguir com a palavra do Senhor. E que o Senhor salve este homem. Que ele está cego espiritualmente. Mas se ele merecer a punição que é vinda diante de ti, como o Senhor fala aí daqueles que tocam no meus ungidos, que o Senhor assim faça. Mas que o Senhor tenha misericórdia, se o Senhor tem plano de salvação na vida deles, e se eles já abriram o coração para o Senhor, que o Senhor salve eles. Essa é a minha oração, irmão. Eu desejar a Jesus que Jesus faça a justiça, mas não a minha. Não é a minha justiça. Eu peço a justiça dele. Senhor, a minha justiça é acabar com esse salafrado. A minha justiça é destruir ele. A minha justiça é que ele vá para o inferno logo. Essa é a justiça do homem terreno. Mas quem tem Jesus, a justiça é entregar a Deus. Entrega ao Senhor o teu caminho, confia ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. É isso que nós devemos, irmão. A gente tem que amar o nosso próximo. A gente tem que amar as pessoas, porque nós estamos aqui de passagem. Você morre, você vai prestar conta diante de Deus. Versículo 29 está escrito assim: ao que te abate numa face, oferece-lhe igualmente a outra, e ao que tirar a tua capa, não impeça de tirar-te também a túnica. O que significa? Né? O que te oferece-lhe a tua face para bater. Não, não é você ir lá e ser saco de pancada daquele filho do diabo. Vira o lado, toma, pá. Não, não é assim não. Porque ninguém vai sair batendo assim num crente, não. A mesma lei que condena o crente, condena o ímpio também que faz isso. Mas é aquilo, irmão. Se o teu irmão te feriu uma face, fazendo mal, vire a outra. Ou se ele falar mal de você amanhã, depois de amanhã, ora a Deus. Se você quer ver a justiça de Deus na vida dessa pessoa, veja com amor, não com ódio nem ira. Porque quando você tem uma ira no coração e você entrega para Deus fazer justiça, isso não é ira, isso é um ódio. Isso é um ódio que virou no teu coração e você quer que Deus mata logo essas pessoas. Ninguém decide em tirar a vida de ninguém, senão o próprio Deus não. Então se a pessoa está colhendo uma desgraça hoje, é porque ele já vinha semeando há muito tempo. Não é por causa de você não, hein? Agora, se for pelo santo, ele já vinha colhendo, mas um pouquinho vai colher por causa de quê? Porque ele tocou no ungido. Irmão, eu tenho história de pessoas que tocou em mim. Falou um monte. Acabou com um ministério. Deus ergueu meu ministério novamente, mas acabou. Ele falou tanta mentira, mas tanta mentira, que ele era um vice na época. E eu disse para ele, olha, a única coisa que eu quero não é porque você tocou em mim, não. Você não tocou em mim, não. Você tocou diretamente no Senhor. Quando se toca diretamente no Senhor, dá autoridade para o sacerdote pedir a justiça, que Deus venha fazer a justiça e fazer o julgamento. Assim, como nós vemos aqui, o próprio Moisés, né? Ele mesmo disse que Deus faça justiça entre nós, né? Que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, né? Então nós vemos aqui o que Moisés, ele chegou e falou com essas pessoas, né? Falou com esse irmão. Veja só, quando Coré reuniu todos os seus seguidores, né, à entrada da tenda do encontro, excitando-se contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade e o Senhor disse a Moisés e Arão: afaste-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Então veja aqui que todo aquele que se levanta contra o ungido do Senhor está se rebelando contra Deus e o que ungiu. Moisés declarou aqui, olha aqui, irmão. Moisés declarou diante deles: é contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixe contra ele? Números capítulo 16, versículo 11. Então veja que a maldição, irmão, ela só é pega quando você, na verdade, se ajunta contra o Senhor. Quando você toca naquele homem, naquela mulher, que não está falando palavra deles, que está falando palavra de Deus, palavra do Senhor. Quando você fala do ungido do Senhor, você fala do ungido. Quando você toca na palavra que o ungido do Senhor está trazendo,
Aí você fala do Senhor. Então veja, se toca no ungido porque o ungido falou da verdade, você vai colher. E aquele irmão, quando ele viu que começou a desperembar, irmão, eu perdoei ele uma dívida de 120 mil reais. E olha que o meu ministério é 2, 3 reais de oferta. Deus tira do ímpio e dá pro justo. Ele era um ímpio. E ele se joelhou no meio da estrada, onde eu ia passando, e disse: pastor, me perdoa. Eu errei. Eu disse: não, eu te perdoo sim. Você está perdoado. A única decisão que eu não posso tirar é você da mão de Deus, porque aquele que foi entregado na mão do juiz tem que esperar a sentença sair. Então você já foi entregado na mão do juiz. Agora o juiz dos juízes é que vai chegar e vai julgar a causa agora. Sabe por quê? Porque você tocou no ungido de Deus. Você tocou na obra de Deus. Então eu não estava ali mentindo, eu estava ali ganhando alma. Olha quantas almas você mandou embora, 40 almas saíram do ministério. Você queria tomar o ministério de mim. Você queria me tirar o ministério que Deus a mim me concedeu. E por você ser o vice, né? Então, eu vou dizer uma coisa. Eu não te desejo o mal não, fulano. Eu desejo para você o bem. Que Deus tenha misericórdia da tua alma. Ele joelhou na rua, me pediu perdão, perdoei. Só que a justiça de Deus, Deus não deixa escarnecer o nome dele não, irmão. Ninguém pode brincar com o nome do Senhor. O nome do Senhor, ninguém pode usar o nome do Senhor em vão. Quando toca na obra, quando toca nas ovelhas, quando toca na palavra de Deus, verdadeiramente, ele é punido. Agora, quando você fala do pecado que está naquela igreja, quando você fala do pecado que aquele homem que se diz ungido está pregando, está agindo, você não está falando de Deus não, viu, irmão? Você não está tocando ungido não. Você está tocando num pecador cheio do pecado e uma igreja pelada. Uma igreja dos pelados, uma igreja do pecado. Aí você tem que descer o sarrafo mesmo nesses vagabundos. Certo? Porque eles são bandidos. São ladrões, são corruptos, são cães, são pastores cães gulosos. Aí você está falando a verdade. Você não está chegando e tocando em nenhum ungido. Ninguém vê ungido. Ungido de Deus não anda enrolando ninguém. Ungido de Deus não anda enganando as pessoas, não. Ungido de Deus não anda chegando e fazendo campanha do inferno, não. Não anda direcionando a fé dos fiéis a coisas materiais, não. Ungido de Deus, irmão, ele anda guiando as pessoas ao céu, tirando as pessoas da vaidade, do encontro do pecado. É isso que o ungido de Deus faz. O ungido de Deus, ele odeia o pecado. Ungido de Deus, ele é aquele que chega e apresenta Deus, não ele. Ele não bate no peito e leva as mãos amaldiçoando. Eu te amaldiçoo. Você a partir de hoje está morto. Deus vai descer sobre você a espada. Você é miserável desgraçado. Você vai descer na sepultura 7 palmos. Na verdade, nem 7 palmos ultimamente no cemitério tá dando, né, irmão? Agora é 3 palmos só. Você entendeu? Já tem tanta gente enterrada com a maldição desse povo no cemitério que não tem mais nem espaço para enterrar. Vou te falar uma coisa, irmão. Nós temos que entender que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Certo? Então veja que nós, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Agora veja bem. Se eu estou nessa terra para pregar paz, pregar vida, pregar salvação, para repreender a maldição, agora eu vou amaldiçoar as pessoas por quê? Onde que eu tenho direito de amaldiçoar essas pessoas? Eu tenho o direito de ir ao juiz dos juízes e pedir justiça, que ele faça justiça, que ele bem entender, não é o que eu quero. Quando eu peço o juiz do juiz para fazer a justiça que eu quero, aí eu estou vingando dessa pessoa. Então não é escrito igual em Naum, capítulo 1, que diz que o Senhor vinga dos seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Quem são? Os inimigos de Deus, irmão, são essas pessoas que querem destruir e mandar as almas para o inferno. São essas pessoas que ficam enganando com campanha mentirosa. São essas pessoas que fazem curas de mentira. São essas pessoas que profetizam dizendo que Deus não mandou. São essas pessoas que ficam vendendo cura, né? Vendendo saquinho de sal, saquinho de limão, saquinho de mijo, saquinho de um monte de coisa. São essas pessoas que vendem vassoura, tornando os crentes bruxos.
que fica ensinando patuar, as pessoas fazer patuar, fazer feitiçaria, simpatias, né? Então essas pessoas que são inimigas de Deus, são elas. Por que elas são inimigas de Deus? Porque elas contribuem para que as almas percam a sua crença no todo Criador e acredite em feitiço, em macumba, em feitiçaria, acredita em patuar, em tijolinho da fé, rosa ungida, né? Em cordão do amor, em coraçãozinho do cupido, em vassoura ungida, né? Em cimento da fé. E que mais? Em água do rio Arruda, do Tietê. E lá vai, né, irmão? Esses aí são os inimigos de Deus. Eles são. Vai lá, foge o seu suicídio, foge o seu homicídio, né? Aí é um querendo engolir o outro, um querendo arrancar as almas do outro. É muito bom, irmão, né? É muito bom chegar e ter igreja cheia, né? Ter advogado para defender corrupto nessa terra, né? E vou dizer, hoje em dia, irmãos, o que está dando dinheiro para esses tais advogados, entre aspas, é igrejas. Por quê? Porque muita igreja tem muita calúnia. Então esses advogados do Satanás, eles vão lá para ser empregado. Eles sabem toda a falcatrua da igreja, desses pastores mercenários, desses falsos profetas, mas eles querem condenar o inocente. Sabe por quê? Porque sabe que a igreja dá dinheiro. A igreja, né? Não a igreja do Senhor. A igreja de Satã dá muito dinheiro. A igreja rica é as Babilônias, certo? A igreja rica são aquelas que não impõem nenhuma dificuldade às pessoas a chegar a Jesus. Isso aí são a igreja rica. Quer dizer, não há dificuldade de você ir para o céu, não tem problema, você pode ir para o céu bebendo, fumando, jogando, prostituindo, usando maquiagem, fazendo a desgraça que o inferno oferece. Deus é amor, mas ele esqueceu que Deus também é fogo consumidor. Então, irmãos, né, hoje, essas pragas do inferno que nasceram, vieram diretamente, né, do estômago, dos peidos de Satanás, das merdas do capeta, eles vêm, se materializa em um corpo humano e vai levando milhares de almas para o inferno. E você, igual um gado, né, vai seguindo aquele touro, né, que na verdade é um Beelzebu. Então, irmãos, eu estou aqui para falar para vocês, está na hora de vocês acordar. Sai dessa sinagoga do diabo, sai dessas gargantas de Satanás. Não fique enrolado por esses mentirosos, esses falsos profetas, não. Se você sai, ele te amaldiçoa. O que sair daqui está amaldiçoado. Não, se ele sair, for uma igreja séria, ele sair porque ele errou, por que vão amaldiçoar? Não tem que amaldiçoar. Deixa a pessoa então ir procurar o lado dela. Se ele errou, ele vai pagar com Deus. Mas nós temos que orar pelos que nos perseguem, irmãos. Temos que orar pelos que nos perseguem. Veja aí 7 características dos falsos profetas que nós vemos aí, né? Olha aí, né? Satanás trabalha possivelmente e principalmente por meio de falsos mestres, os quais são mensageiros e embaixadores para enganar, iludir e sempre destruir as preciosas almas dos homens. Veja lá Atos capítulo 20, versículo 28 ao 30. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 15. Efésios 4, 14. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 6. Tito 1 e 11, 12. 2 Pedro 2, 18 ao 19. Nós, profetas de Samaria, bem vi, loucura profetizavam da parte de Baal e fazia errar o meu povo. Né? Ou seja, nos profetas, nós não, nos. Aqui está escrito nos, está aqui, ó. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e fazia errar o meu povo. São eles aí, irmão. Eles aí, quantas profecias você já viu desses homens aí? Quantas? Quando você não vê profecia errada, você vê vingança. Vinga Deus, vinga desse homem. Mata ele, acaba com ele, rasga ele ou ela. Que Deus tenha misericórdia deles mesmos também, né? Veja aqui em Miqueias, capítulo 3, versículo 5, né? E eles os seduzem e os desvia do caminho direito, para atalhos e para os cegos matagais de erro, blasfêmia e iniquidade, onde eles estão perdidos para sempre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Então veja que você olha na face. Como que você conhece esses falsos profetas, irmão? Peça ao Senhor discernimento
da visão, né? Da visão, não é da visão, não é o que partiu, não. É da visão espiritual, certo? Você olha, como que você conhece que são esses falsos profetas? Olha nos olhos deles, fita os seus olhos neles, porque os olhos dele mentem quando eles profetizam mentira para vocês. Estes lambes e sugam o sangue das almas. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Estes beijam e matam, estes clamam, paz, paz, até que as almas sejam lançadas no fogo eterno, etc, etc. Provérbios capítulo 7. Veja aí, irmão, olha, é bem nítido como conhecer os falsos profetas. Eles têm peles de cordeiros, mas são lobos. Interiormente são lobos devoradores, Mateus 7,15. Estes lambes sugam o sangue das almas. Guardai-vos dos cães. Quem são os cães, irmão? São eles, né? Nós vemos aí que está escrito em Filipenses para guardar dos cães. Lá em Apocalipse de 2,15 diz também, não entrarão no céu os cães. Quem são os cães? Cães são aqueles gulosos, são aqueles... Pega 2 cachorros famintos e põe eles para comer simplesmente num prato só. Põe eles. Eles não se batem bem. Eles se mordem, se matam ali para eles comerem sozinhos. Eles são cães gulosos, eles arrancam suas lãs. Eles tiram tudo que é seu com fogueira santa. Santa de onde? Fogueira Satanás. Certo? Com campanha de não sei o que. Tanta campanha do diabo que Satanás coloca neste mundo, nessas igrejas luxuosas, que as pessoas estão cegas espirituais. Estes lambem e sugam o sangue das almas. Guardai-vos dos cães, né? Cães são aqueles que comem carniça. Cães são aqueles gulosos que chegam e não querem para os outros, né? Matam os outros para ficar sozinho imperando, né? Estes beijam e matam. Estes clamam, paz, paz, até que as almas sejam lançadas no fogo eterno. Agora, a melhor forma de livrar pobres almas de serem iludidas e destruídas por este mensageiro de Satanás é revelá-los em suas nuances, de modo que, sendo conhecido, as pobres almas possam evitá-los e fugir deles como do próprio inferno. Agora você pode conhecê-los por estas seguintes características, os falsos profetas, veja bem. Os falsos mestres são bajuladores de homens. Veja lá em Gálatas capítulo 1 e 10. 1 Tessalonicenses capítulo 2 e 4. Eles pregam mais para agradar os ouvidos do que para beneficiar o coração. Que dizem aos videntes, não vejais, né? Não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós o engano. Isaías 30, 10. Coisas espantosas e horrendas e se andam fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim eu desejo. Mas que fareis o fim disto? Jeremias 5, 30, 31. Eles manejam as coisas sagradas, mas com sagacidade e galanteio anuladoras, eles são como cirurgiões malignos, que esfalem a ferida, mas nunca cura. E a adulação desfez Acabe e Herodes. Nero e Alexandre, os falsos mestres, são os maiores abastecedores do inferno. Noaceba, sede blanda, né? Na amarga, mais doce. Palavras não amargas, mas lisonjeiras, são os que fazem todo o mal. Dizem Valeriano, o imperador romano, tais mestres bajuladores são doces envenenadores de almas. Jeremias 23, 16, 17. Os falsos mestres são notáveis em alencar sujeiras, desprezos, opróbrios sobre as pessoas, nomes e méritos dos mais fiéis embaixadores de Cristo. Assim Coré, Datã e Abirão acusaram Moisés e Arão, se elevaram sobre eles, tendo em vista que toda a congregação era santa. Veja, irmão, é por isso que a gente chega e procura santificar um grupo, uma nação, uma igreja, para que não se misture com os profanos. Números, capítulo 16, 3. Vocês tomaram sobre si muitos estatutos, muitos poderes, muitas honras, muita santidade sobre si mesmos, pois os que vocês mais do que querem do que os outros, para que vocês levem tanto sobre si,
E desta forma os falsos profetas de Acabe contenderam com o bom Micaias, pagando-o com golpe por falta de melhores motivos. 1 Reis 22, 10 e 26. Sim, Paulo, o grande apóstolo dos gentios, teve o seu ministério atingido, em sua reputação atacada por falsos mestres. Porque as suas cartas, eles dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. 2 Coríntios 10, 10. Eles mais o desprezam do que admiram. Eles viam como um ignorante mais do que como um médico. E a mesma dura avaliação teve nosso Senhor Jesus, da parte dos escribas e fariseus, e quais esforçaram pela vida para construir seu próprio crédito sobre as ruínas de sua reputação. Né? E o diabo nunca dirigiu um tão grande empreendimento nesse sentido quanto nestes dias. Mateus 27, 63. Ó, a sujeira, escória e desprezo que são lançados sobre aqueles do que o mundo não é digno. Eu suponho que os falsos mestres não se importam com este dito de Agostinho. Né? Os falsos mestres são ventres de invenções e visões de suas próprias mentes e corações. Veja bem o que diz aqui em Jeremias 14, 14. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Jeremias 14, 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazei-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Jeremias 23, 16. Não há multidão nesta nação cujas visões são apenas ilusões douradas, vaidades mentirosas, fantasias de mentes doentias? Estes são os grandes ajudadores de Satanás, e a justiça divina os lançará no inferno, tal como fará os grandes malfeitores, se o médico de alma não impedir isto. Os falsos mestres facilmente passam por cima das coisas grandes e importantes, tão de lei quanto o evangelho, e insistem nas coisas que são de menor urgência e relevância para as almas dos homens. Veja o que diz em 1 Timóteo 5, 7. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se algumas, se entregam às vãs contendas, querendo ser mestre de lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. 1 Timóteo 5, 7. Capítulo 1, versículos 5 ao 7. Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas, os fariseus, todas as coisas, pois quem vos disseram que observeis, observai e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, 2 ou 3. Os falsos mestres, irmãos, são bons nos menores dos aspectos da lei, e tanto quanto negligentes na maiores. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a sã doutrina que é segundo a piedade, né? Segundo a piedade, quais nasce inveja, porfia, blasfema, ruins, suspeitas, perversas, soberbos e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins, suspeitas, perversas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. 1 Timóteo 6, 3, 5. Se tais mestres não são semente de hipocrisia, eu nada sei. Romanos 2, 22. A terra geme por sustentá-los e o inferno é o seu lugar. Mateus 24, 32. Né? Eu poderia ler mais aqui, vou ler mais aqui um pouquinho então. Tá chegando. Os falsos mestres encobrem e colorem seus princípios perigosos e as almas importadoras com discursos muito justos e pretensões plausíveis com conceitos elevados e expressão douradas. Muitos nesses dias são enfeitiçados e enganados. Isto é, iluminação revelada, edificação, triplicidade flamejante, etc. Como prostitutas pintam seus rostos e cobrem e perfumam suas camas para melhor seduzir e enganar as almas simples. Gálatas 6,12. Veja bem, irmão. Ó, é a maquiagem que leva, ó, som de prostituta, nós já falamos. 2 Coríntios 11, 13, 15, Romanos 16, 17, 18, Mateus 16, 11, 12, 7, 15,
Assim os falsos mestres colocaram uma grande quantidade de pintura e enfeite sobre os seus mais perigosos princípios e blasfêmias, para que possam melhor enganar e iludir pobres almas ignorantes. Eles sabem que o veneno adociado desce suavemente. Eles embrulham suas perniciosas pílulas de matar alma em ouro. Tá aí, irmão, eu ia ler tudo aí, mas vou dar um tempinho aqui, você lê aí, né? Aí depois você volta o vídeo e dá um pause aí, ó, E lê essa parte aqui também, tá? O vídeo já tá grande e eu tenho que terminar. Vamos lá. Agora aqui, irmão, nós vimos aqui sobre a... Não toquei os meus ungidos, né? No Salmo 105:15. Né? Que tem muitas pessoas que tem esses falsos profetas, acham que pode, que tá tocando neles, né? Então tá pregado aí as mais variedades de fins, né? Maus obreiros e falsos profetas se valem dela para ameaçar seus críticos. Crentes mal orientados usam-se para defender certos ungidos, e outros ainda empregam para reforçar a ideia de que não cabe ao servo de Deus julgar ou criticar heresias e práticas antibíblicas. Então cabe sim, viu, irmão? Cabe sim ao servo de Deus criticar heresia e prática bíblica, tá bom? Eu vou ler um pouquinho aqui. Quando examinamos o contexto da frase acima, vemos que ela está longe de ser uma igreja geral. Uma leitura atenta do Salmo 105 não nos deixa em dúvida. Os ungidos mencionados são os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Israel e José. Ademais, o título ungido do Senhor refere-se tipicamente no Antigo Testamento ao rei de Israel. Os patriarcas. Quanto à frase não encerre um princípio geral, podemos analogiar, né? Afirmar que Deus, na atualidade, protege os seus ungidos, assim como cuidou de seus servos mencionados no Salmo 105. Mesmo assim, não devemos presumir que todas as pessoas que se dizem ungidas, de fato, sejam. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse acerca dos ungidos. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. É claro que a Bíblia apoia a esposa e o pensamento de que o Senhor cuida dos seus servos e protege. 1 Pedro 5:7, Salmo 34:7, mas isso se aplica aos que verdadeiramente são ungidos e não aos que aparecem pensando e dizem que são ungidos. Mateus 23, 25, 28, Apocalipse 3:1, 2, Apocalipse 2, 20 e 22. Afinal, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo capítulo 2:19. Veja que esses que proferem o nome de Cristo, eles nunca se apartaram da iniquidade, né, irmão? Quando Paulo andou na terra, havia muito ungido, ou que aparentava ter a unção de Deus, né? 2 Coríntios 11, 1, 15, Tito 1, 16, aí, limitado de Cristo, nunca se impressionou com a aparência deles. Lá veio Colossenses, vai vendo lá, irmão. Por isso afirmou, e quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência dos homens. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Gálatas 2:6. Aparência, popularidade, eloquência, títulos, aqui, ó. Aparência significa popularidade, eloquência, título, status, anos de ministério. Nada disso denota que alguém esteja sob a unção de Deus e imune à contestação à luz da palavra de Deus. Muitos enganadores, ao serem questionados quanto às suas pregações e práticas antibíblicas, têm citado a frase em análise, além do episódio que Davi não quis tocar no desviado rei Saul, que foram ungidos pelo Senhor. 1 Samuel 24:1-6. Mas a atitude de Davi não detona que ele tenha aprovado as más obras daquele monarca. Veja que todos que se diz ungido, nem todos são chamados do Senhor, irmão. Se fosse ungido, entraria no céu, não ficaria aí para ser condenado. Se alguém é semelhante a Saul, foi um dia ungido por Deus, não cabe a nós matá-lo espiritualmente, condená-lo ao inferno. Entretanto, isso não significa que devemos silenciar ou concordar com todos os seus desvios do evangelho. Filipenses 1:16, Tito 1:10, 11. O próprio Jonas reconheceu que seu pai turbara a terra e por essa razão descumpriu acertadamente as suas ordens.
1 Samuel 14, 24 ou 29. O texto de Salmo 105:15 em nenhum sentido proíbe o juiz de valor, né? O questionamento, o exame, a crítica e a análise bíblica de ensinamento e prática de líderes, pregadores, milagreiros, cantores, etc. Até porque o sentido de toqueis, maltrateis exclusivamente quanto à inflição do dano físico. É curioso como certo ungido, ao mesmo tempo que citam alaudidos bordão de sua defesa, quando as suas práticas e pregações são questionadas, partem para o ataque fazendo todo tipo de ameaças, né? É o show de Benihim, por exemplo, verberou: vocês estão me atacando no rádio todas as noites, vocês pagarão com as suas crianças também, ouçam isto dos lábios de um servo de Deus, vocês estão em perigo, arrependam-se, ou o Deus Altíssimo moverá a sua mão, não toqueis nos meus ungidos, né? Citado em cristianismo aí pela CPAD aí, né, irmão? Quem são os verdadeiros ungidos, as quais mesmo não se revelando de frase citada, têm de fato a proteção divina, até que cumpram as suas, o dos santos, né? Então, irmão, eu quero dizer aqui um pouco mais. Portanto, que jamais aceitemos passivamente as heresias de perdição propagadas por pseudos ungidos que insistem em permanecer no erro. Respeitamos os verdadeiros ungidos, Hebreus 3,17, que amam o Senhor e sua palavra, os quais são dádiva à sua igreja, Efésios 4, 11, 16. Quanto aos que, diante do exposto, preferirem continuar dizendo presunçosamente e sem nenhuma reflexão, não toqueis nos meus ungidos, dedico-lhe outros enunciados bíblicos, não ultrapasseis o que está escrito, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Caso queira aplicar a si mesmo a primeira frase, que cumpram antes a segunda. Então, veja aqui que nós vimos aqui, né, algo. Veja aqui também que nós vimos aqui uma figura até do 42 rapazes sendo corrido aí sendo devorado pelas duas ursas, né? Veja aí que o próprio Deus, ele tem ouvido, né, o profeta Eliseu. Mas por quê? Porque Eliseu não pediu a justiça dele. Eliseu estava sendo cercado por 42 rapazes, mais outros, né? E veja que eles estavam no deserto, né? Então 42 rapazes para pegar ele e dar umas porretadas nele ali, dali para ali. Então ele pediu que Deus viesse agir por eles, né? Então ele pediu que Deus viesse agir por ele, e Deus veio agir por Eliseu, só porque esses 42 rapazes chamou ele de careca, de calvo, né? Então, a razão não foi só por causa disso, foi por causa que Eliseu ali, ele poderia ter esquecido e ido embora, mas Eliseu ali sentiu o perigo daqueles 42 rapazes partirem para cima dele e matar ele. Então, como ele não ia fazer justiça com a própria mão, ele simplesmente lançou a maldição sobre essas pessoas, mas uma maldição que Deus já tinha avisado para eles. Com certeza Deus já tinha falado no coração dele: fala, ou falado no ouvido, dá uma permissão, filho meu. Porque Deus também, ele pede permissão ao seu filho, nesse caso, certo? Nós temos muito testemunho sobre isso. Veja que Deus queria acabar com o povo no Egito, no deserto, né? E Deus ali ouviu um conselho de Moisés. Então, não venha com essa aqui dizer que eu estou dizendo asneira, não, que é bíblico. Então, veja bem que Eliseu já estava ali, já com certeza, já com o seu sangue já na pele. Aí ele falou: Senhor, que o Senhor consuma então, com certeza. O Senhor perguntou: você quer que eu consumo ele? Quer que eu acabe com eles? Aí Eliseu falou assim: que o Senhor consuma. Pronto. E com certeza aqueles 42 foram estraçalhados por duas ursas. Então veja aqui, irmão, que nós devemos abençoar aos que nos perseguem, orai pelos que vos acusam falsamente, ao que te abate uma face, ofereça igualmente a outra, e ao que tirar tua capa, não impeças de tirar também a túnica. Então veja, irmão, que esses profetas do inferno, né, esses filhos do diabo, né, ele só usa a palavra de Deus contra aqueles que vai falar contra eles dentro da palavra, né, irmão? Dentro da palavra, não é contra. Se o profeta estiver dentro da palavra e você vir querer falar asneira, não. Agora, você falar com um cara que está profanando o santuário de Deus e ele vem lançar maldição sobre a tua vida, meu querido, pode chegar e pode quebrar o sarrafo aí e pedir a Deus aí que Deus vai chegar e vai fazer o que tem que fazer. Então veja bem que a própria Bíblia nos ensina aqui, para encerrar, né,
que em Zacarias 8,17, não planeje no íntimo o mal contra o seu próximo e não queira jurar contra a falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Zacarias 8,17, abençoai aqueles que vos perseguem, abençoai-nos, não os amaldiçoai. Romanos 12,14, olha aqui. Né? Você vê esse Valdemiro amaldiçoando, você vê esse Edir Macedo, você vê esse Agenotruque, né? O que tá no ranking aí, esse Agenotruque, né? Que amaldiçoa, falou mal dele, amaldiçoa mesmo, né? Se falar mal de Jesus, ele não protege não, mas se falar mal dele, ele protege. Então veja bem, abençoe aquele que os persegue, né? Abençoai-nos, não os amaldiçoai. Então veja aí que, né, esse Valdemiro do diabo aí, que pra mim Valdemiro do diabo mesmo, é Valdemiro do diabo, porque uma pessoa que deseja o mal pra pessoa é Satanás. Quem veio pra matar, roubar e destruir? Quem veio pra matar, roubar e destruir? Entendeu? Quem veio pra matar, roubar e destruir é Satanás. Satanás que deseja o mal mesmo. Então veja bem, Santiago. Não é Valdemiro do diabo não, desculpa irmão, é Valdemiro Santiago. Então veja bem, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo amém aos seus inimigos, e ore por aqueles que o perseguem, para que vos venha a ser filho de seu Pai que está no céu, porque eles faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre os justos e os injustos. Mateus 5:43-45. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e desagrade e desvie dele a sua ira. Provérbio 24:17-18. Tá vendo aqui, irmão? Quando Deus está corrigindo o seu inimigo que quis o mal, e você está se alegrando, e você quer ver mais a destruição, Deus vai, se arrepende lá, Deus vai e tira o mal e deixa o seu inimigo agora prosperar, para você aprender a falar bem. Mateus 12:36-37. Mas eu digo que nos dias do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Mateus 12:36-37, né? Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e sinceridade, use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aquele que se opõe a você fique envergonhado por não poderem falar mal de nós. Tito capítulo 2, versículos 7 e 8. Não retribuam a ninguém mal por mal, procure fazer o que é reto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, amados. Nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, disse o Senhor. Tá aqui, irmão, ó, Romanos 12:17-19, aqui, ó, a vingança é do Senhor, então você entrega ao Senhor, tá vendo aí? Lá em Romanos 12:17, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazer isso, você amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça e a cabeça dele, e o Senhor recompensará a você. Sobre a cabeça dele, né? E o Senhor recompensará a você. Provérbios 25:21-22. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaça contra quem o Senhor não quis ameaçar? Número 23:8. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel. Veja o que Deus tem feito. Número 23:23. Não é certo que se pendem, né? Ou que se perdem os que pensam no mal, mas o que planeja o bem encontra o amor e fidelidade. Provérbio 14:22. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Provérbio 17:5. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra com a verdade. 1 Coríntios 13:16. Ó, 13:6. Tá vendo, irmão? Então quando eu falo assim, Valdemiro Santiago, é porque, na verdade, ele não está pregando nada de Deus. Quando eu falo Agenotruque, é porque ele é cheio de truque, cheio de magia, cheio de mentirosa. Então, quer dizer, mas mesmo assim, não deseja a maldade para eles, não deseja a maldição para eles, não desejo que eles vão para o inferno, eu não desejo que eles sejam queimados, mas desejo que a vingança de Deus, né, que vai contra a palavra dele, seja cumprida contra aqueles que transgridem a palavra de Deus. Então tá aí, irmão. Não tem nada disso de que Deus ouviu a maldição desse homem aí para destruir a vida do tal do coitado do Rezende. Vamos orar por ele.
Se Deus tem que salvar, vai salvar. Se Deus tem, quem sabe o Rezende pode ser um pastor, né, por esses últimos dias aí, que vai ganhar muitas almas ainda para Jesus. Então eu não estou aqui sendo advogado de ninguém. Estou defendendo a palavra de Deus. Agora, quem que fez seus pecados, que pague. Agora, se Deus está cobrando dele, se é uma justiça de Deus, deixa de Deus, que Deus cobra. Vamos orar para Deus salvar a vida dele, salvar a vida dos macumbeiros, feiticeiros, salvar a vida dessas pessoas que têm profanado o santuário de Deus. Mas é minha dica aqui. Que Deus tenha misericórdia desses homens que se intitula o Deus nessa terra e que se executam com a sua própria mão e justiça. Que Deus tenha misericórdia. A paz do Senhor a todos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Clique no sininho para você receber aí notificação novas. Até mais, que Deus fala contigo. Amém.